Bom, a gente volta a falar sobre política. Milhares de pessoas foram às ruas do Brasil nesse domingo, aliás, no fim de semana, na verdade no sábado, para um protesto contra o governo de Jair Bolsonaro. E para analisar mais os impactos das mobilizações, a gente conversa agora com o deputado federal pelo Progressistas do Paraná, Ricardo Barros, líder do governo na casa. Deputado, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, muito bem, Tiago. Deputado, de que forma o governo recebeu essas manifestações? Eu me lembro que quando o senhor participou da nossa programação, quando a gente estava acompanhando a motociata, eu perguntei até para o senhor se essas manifestações pró-governo poderiam também incentivar manifestações contra o governo. Isso realmente aconteceu na avaliação do senhor? O que o senhor espera a partir de agora dessa antecipação grande do clima político no Brasil? É uma polarização que deve acontecer entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula. As mobilizações se seguirão. As esquerdas preferiram abandonar o discurso contra a aglomeração e se posicionar politicamente para não ver só o presidente Bolsonaro fazendo as suas mobilizações. Então, sacrificam parte do discurso, que era, na verdade, o principal argumento da CPI, que o presidente estava provocando aglomerações, né? E agora partem para a mesma estratégia de mobilização. Eu acredito que isso vai fazer parte do nosso contexto daqui até as eleições e vai consolidar a polarização, eliminando a possibilidade de qualquer candidato de centro, ou mais à direita ou mais à esquerda, ter chance no próximo ano eleitoral. Deputado, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Zé Maria. Pois olha, líder, cientistas políticos torcem ali o nariz para esse tipo de manifestação pública, né? Que dá uma ideia ali de um candidato por aclamação, ou seja, um apoio popular, passando por cima de poderes e até da estratégia política. Como é que o senhor vê esse momento político, que é uma novidade, né? De manifestações de um lado e de outro? O que isso significa na política para o senhor? Bom, as manifestações do presidente Bolsonaro são em apoio a ele, candidato à reeleição. As manifestações contra ele, tem vários candidatos que procuram se beneficiar dela, porque os partidos e os movimentos que estão nessas mobilizações não estarão unidos na eleição do ano que vem. Então, se você fizer a conta, vai perceber que é vantajoso para o presidente Bolsonaro, porque essas aglomerações contrárias, no período eleitoral, estarão divididas em várias candidaturas e as mobilizações pró-governo vão ser visivelmente mais efetivas. Deputado Ricardo Barros, agora a pergunta de José Carlos Bernardi. Bernardi. Deputado, bom dia. Nós temos uma antecipação da campanha eleitoral, parece-me que já está nas ruas, e essa polarização entre Lula e Bolsonaro, mas se fala numa terceira via. O senhor espera que a terceira via também tome as ruas? A terceira via no Brasil vai se dividir em várias candidaturas. Não teremos acordo nem na esquerda, Ciro Gomes e outros não vão estar com Lula, e nem na direita. O Novo provavelmente também não vai estar com Bolsonaro. E no centro, imaginar que PSD, MDB, PSDB e DEM estarão juntos numa única candidatura também não é nada provável. Então, como a terceira via se divide em várias candidaturas, nenhuma delas tem força para chegar ao segundo turno. E, deputado, qual a expectativa com relação ao super impeachment que juntaria aí mais de 120 pedidos já protocolados, pedindo a saída do presidente Jair Bolsonaro? É uma articulação conjunta de partidos de esquerda com ex-aliados que deve apontar esse super impeachment a mais de 20 tipos de crime contra a lei de responsabilidade. Eles não têm nenhuma fundamentação. Protocolar o pedido de impeachment contra o presidente livre discricionariedade de qualquer um que pretenda. Então, o importante não é quantos pedidos tem, é se algum deles tem elementos consistentes para chegar a um resultado efetivo, e nenhum deles tem esses elementos.
Deputado, eu queria perguntar para o senhor sobre a produtividade do Congresso. Como é que vai se dar agora? Estamos já no mês de junho, temos possivelmente o recesso do meio de ano. De que maneira é possível trabalhar no Congresso Nacional quando as reformas ainda não saíram do papel? Falamos muito já com o senhor, inclusive, de reforma tributária, reforma administrativa, e provavelmente essas duas reformas entram no segundo semestre sem qualquer tipo de aprovação, mas discutidas ainda em comissões do Congresso. É um pouco frustrante o trabalho do Congresso nesse ritmo, deputado? Não, pelo contrário. Esse ano nós votamos aqui lei do câmbio, Banco Central Independente, votamos a PEC emergencial com gatilhos fiscais importantes, votamos o auxílio emergencial e votaremos a sua prorrogação. Temos aqui todas as matérias de Covid aprovadas, recursos para vacinas, facilitação de procedimentos burocráticos para enfrentar a Covid, socorro às Santas Casas, setor de eventos, de turismo, tantas medidas votadas aqui para a Pronamp, né? É uma série de apoios que o Congresso votou e que o presidente Bolsonaro propôs para os efeitos econômicos da pandemia e para a saúde diretamente. Votamos aqui a lei do gás, votamos o veto do saneamento, liberamos investimentos na área de saneamento, que serão vultuosos, e startups, licenciamento ambiental, olha, uma série de matérias muito relevantes que há anos estavam aqui paradas. Já votamos a admissibilidade da reforma administrativa e na primeira semana de agosto vamos votar a reforma administrativa aqui na Câmara. A reforma tributária aguarda a vinda do projeto que trata do imposto de renda. O senador Roberto Rocha já relata a PEC 110, vamos votar a CBS e, com isso, avançamos também na reforma tributária. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Obrigado.